Galera, vocês viram aqui já no canal que recentemente eu tive a oportunidade de gravar com uma Harley Davidson Lowrider 1800S e vocês já assistiram aí no canal o vídeo sobre a opinião do dono, onde eu entrevistei ali o Kleber, o dono da moto. No vídeo de hoje quero trazer alguns detalhes mais específicos do que eu senti, do que eu percebi ao rodar com uma moto tão diferente. Uma das primeiras coisas que você percebe ao sentar na motocicleta é que tudo ali é muito diferente. Eu tive dificuldades ali, eu tinha que olhar para baixo para saber aonde pôr o pé e achar a pedaleira, porque a posição é bem diferente do usual e a posição do guidão também um pouco mais elevada. Então todas essas características trouxeram para mim uma certa estranheza e um certo sentimento de nossa, não vou saber pilotar isso daqui não. Mas tudo isso, com 10 minutos eu rodando com a moto, eu já estava pegando o jeitão dela e já estava até me soltando mais para fazer as curvas. Então, se você vai sair de um mundo mais tradicional, como por exemplo das motos crossovers, trails, nakeds, por exemplo, essas grandes diferenças do mundo das motos custom é só uma questão de você se adaptar e se acostumar. Não achei o fim do mundo não, essas diferenças. O motor da Lowrider tem 1.800 cilindradas, um bicilíndrico em V, com sua configuração de diâmetro e curso subquadrado, ou seja, um motor especializado em torque. E pessoal, é muito torque, sem dúvidas a moto com mais torque que eu já pilotei na minha vida, e isso na prática traz para você uma sensação muito boa ao pilotar, porque independente da situação que você tá, é só abrir o acelerador que ela vai dar conta de entregar o que você precisa. Então é uma moto muito fácil de colocar onde você quer quando você precisa de uma performance de motor. Sem dúvidas, o torque impressiona e é muito interessante na prática. Mas não se engane não, porque apesar desse motor ser especializado em torque, é uma moto que vai chegar rapidamente aos 200 km por hora e consegue se manter muito bem em velocidades altas como essa. Inclusive tem uma boa ciclística para isso, trazendo ali segurança em velocidades próximas de 200 km por hora sem problema nenhum, mesmo se você for uma pessoa leve como eu, beleza? Uma outra coisa que vai impressionar muito na hora de você lidar com essa motocicleta é o fato da partida do motor. Quando o motor de partida entra e ele começa a girar o motor, o barulho que faz é impressionante, que sem dúvidas dá a sensação que tem uma máquina muito grande embaixo de você sendo ligada. Então só a partida já vai ser algo impressionante para você, pelo menos para mim foi. Caraca! Uma coisa que eu fiquei preocupado e muita gente imagino que também fique
é a questão do peso, né? É uma moto que é mais pesada que a maioria dos modelos de motos grandes aqui da nossa realidade, né? Então ela traz números que impressionam, mas na prática eu não achei o fim do mundo não. Por ela ser uma moto baixa, dá bastante pé para o meu caso, que tem 1,77 m de altura. Então para manobrar principalmente para trás, eu achei super tranquila. Claro que se for numa situação de subida ou descida, essa dificuldade vai aumentar e muito. Mas na prática eu não achei o tão fim do mundo assim não, no quesito peso. E esse peso, na hora que você está pilotando, ele é praticamente imperceptível porque o motor tem muita força e ele empurra toda essa massa com muita facilidade. Então no uso normal ali, até em baixa velocidade, não é uma moto tão difícil de pilotar. Com alguns dias pilotando essa máquina, você vai estar dirigindo ela sem grandes problemas, mesmo ela sendo uma moto pesada. Uma outra percepção que eu tive é que é uma moto que demanda mais de você fisicamente, tanto pelo peso, tanto pela resistência que os comandos dela possuem. A embreagem é mais pesada, os comandos de freio são mais duros, o esterço é mais duro, então é uma moto que aumenta a sua fadiga, principalmente se você estiver rodando em baixa velocidade na cidade, que vai te exigir apertar e movimentar a moto com uma frequência maior. Se você prioriza uma moto absolutamente confortável e que demande menos esforço físico para pilotar, esse modelo não vai ser interessante para você, porque de fato é uma moto que demanda mais de você fisicamente. Quando o assunto é calor do motor, a Harley é conhecida por ser um motor que esquenta demais. Ele não tem uma refrigeração líquida, apenas radiador de óleo. Então ela não tem um controle de temperatura muito bem ajustado, independente da velocidade do fluxo de ar que chega nele, né? Diferente de motores como, por exemplo, da VERS 650, que possuem radiador, válvula termostática, então independente do fluxo de ar, ele consegue manter sua temperatura ideal. Lá não. Na prática, em uso urbano, ela tende a esquentar sim as suas pernas, mas na rodovia não esquenta nada. Até uma comparação curiosa, a VERS 650 na rodovia transmite mais calor do que a Harley Lowrider 1800, que em tese deveria transmitir mais calor em todas as situações. Mas não, na rodovia o conforto térmico é bem satisfatório. Quando o assunto é conforto de suspensões, pelo fato dela ter uma suspensão traseira com um curso bem pequeno, a dianteira tem até um curso satisfatório, eu imaginei que ela seria uma moto absolutamente dura e desconfortável na buraqueira. Na prática, isso impressiona bastante, porque ela não é tão dura quanto ela aparenta ser e entrega sim um conforto relevante. Lógico, se você compara com uma VERS 650, você vai ter mais conforto, uma suspensão com um curso maior e etc. É uma comparação injusta, mas dadas as suas proporções, essa Harley consegue entregar um conforto interessante de suspensões e não vai destruir a sua lombar na hora que você passar na buraqueira não, viu? Quando o assunto é o painel, aquele painel posicionado em cima do tanque, o primeiro desconforto que eu tive com relação a isso é o fato de você ter que ficar abaixando a cabeça para poder enxergar. O painel na posição tradicional, ele é mais ergonômico e te dá uma visualização bem mais fácil, sem dúvidas. Outra questão que me incomodou do painel da Harley é que ele embaça. Quando o motor está quente, ele embaça bem na região inferior e aí toda a informação ali de marcha, quilometragem e etc, as informações do computador de bordo, você praticamente não consegue enxergar
principalmente se o dia estiver muito claro. O painel dessa moto, sem dúvidas, não é um ponto forte. E eu achei o painel também com números e dizeres muito pequenos, o que não dá uma visualização tão fácil e interessante. As setas dessa moto, elas são ali botões individuais. Para a direita você aperta o botão do lado direito e para a esquerda você aperta o botão do lado esquerdo. Para quem é antigo aqui do canal sabe que eu sempre tenho dificuldades com setas, porque eu uso luva de couro e as setas normalmente dão uma sensibilidade baixa com relação a isso, e eu sempre tenho dificuldade ali nos primeiros momentos com a moto. No caso dessa Harley, a questão é que a seta do lado direito, pelo fato de ser do mesmo lado do acelerador, eu não tive muita habilidade ali para comandar. E eu precisava soltar o acelerador para conseguir dar a seta, porque associada ao torque forte, qualquer alteração que você faz no acelerador, a moto responde muito rápido. Eu tive dificuldade de comandar a seta do lado direito, por causa dessa questão de ser no mesmo, pelo fato de você estar segurando, é mais difícil você acionar esse botão. Claro que conforme o tempo passa e a sua habilidade vai aumentando, isso não será um problema, como por exemplo, o dono da moto falou que dá a seta normalmente acelerando ou não acelerando, que isso é tranquilo para ele. Mas para mim, como foi uma realidade bem diferente, eu tive bastante dificuldade com essa seta do lado direito. Quando o assunto é freios e performance de freios, ela freia muito bem, viu? Por ela ter muito torque e por ser uma moto pesada, ela exige um kit de freios potente para aguentar frear toda essa massa e todo esse torque, tá? No geral, como eu já disse, os comandos do freio tendem a ser mais duros, mas se você pôr um pouco mais de pressão ali no pé e na mão, você vai parar a moto com tranquilidade, não sentir falta de freio em momento algum. Então, ponto positivo para os freios desse modelo. Quando o assunto é conforto do banco e posição de pilotagem, essa questão é muito diferente, principalmente do meu mundo aqui, que sou dono de uma Versys 650. Então a transição ela impressiona bastante, porque é uma posição bem diferente, né? Os pés mais avançados, o guidão mais elevado, então isso traz para alguns mais conforto e para outros mais desconforto. Então vale você testar e sentir na prática qual desses mundos é mais confortável para você. Mas no geral, considero sim que essa moto é confortável e vai te trazer uma performance relevante nesse assunto. E para qual público ela se destina? Bom, é uma moto que a especialidade máxima dela é o turismo on-road, é o turismo no asfalto, porque sem dúvidas na rodovia e no asfalto é o ambiente que ela mais vai te entregar o que ela promete entregar. É sem dúvidas uma moto que vai te trazer um turismo on-road bem interessante. Para o dia a dia já é uma moto grande demais, com um motor grande demais, que vai trazer um calor a mais para suas pernas, então ela vai começar a pecar nesse sentido. E na terra piorou, é uma moto baixa, é uma moto que é comandada por correia dentada, o que vai diminuir a vida útil dela se você usar na terra. É uma moto com um curso de suspensões baixo, o que vai dar uma capacidade pequena de absorção de impactos, então na terra ela até vai, mas vai trazer uma performance ruim nesse ambiente. Então,
sem dúvidas, se você é uma pessoa que procura uma moto com um estilo específico, com um lifestyle específico e para turismo on-road, essa Harley Davidson Lowrider 1800 vai trazer uma performance legal para você nesse sentido. E eu queria finalizar esse vídeo comentando: eu teria uma moto dessa? Cara, eu teria uma moto dessa facilmente. Sem dúvidas, foi uma das motos mais divertidas que eu pilotei aqui ao longo da minha vida. E olha que eu já andei em muita moto, por causa aqui do canal, já testei muita coisa diferente, tá? Eu não teria ela como moto única, porque eu gosto muito de motos versáteis, gosto de rolês off-road também, e priorizo bastante o conforto e a facilidade de pilotar. Então isso eu encontro muito mais aqui na Versys 650, por exemplo. Então eu não teria ela como uma moto única, mas se eu pudesse ter duas motos ou mais motos, eu teria sim uma Harley Davidson dessa, porque para domingos de sol como hoje, num rolê on-road, a diversão é garantida nesse modelo, pode ter certeza. A ideia desse vídeo era trazer para vocês o que eu achei desse grande modelo. Gostei muito de conhecer esse mundo, apesar de ele ser muito diferente. Gostei bastante das características que ele traz. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.